Vamos falar sobre o tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, porque já provoca impacto direto em empresas mineiras que atuam no setor de eletroeletrônicos. E para a gente entender esse cenário, nós estamos aqui presencialmente no estúdio da 98 News com o presidente do Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos de Minas, o Tasso Galhano, que também é diretor da FIENG Jovem. Olá, Tasso, boa noite para você, obrigada pela sua participação. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco com você sobre o assunto. Tasso, explica pra gente qual é o tamanho da perda que as fabricantes mineiras de transformadores, turbinas e cabos já estão enfrentando com a suspensão de pedidos dos Estados Unidos. É um cenário muito curioso o impacto do tarifaço em cima da indústria mineira, como você mesmo já adiantou, de transformadores, principalmente, que é uma das vertentes da indústria elétrica e eletrônica de Minas Gerais, né, falando aí do setor elétrico, equipamentos desenvolvidos para o setor elétrico, porque o Brasil, com a guerra financeira, fiscal e comercial entre Estados Unidos e China, o Brasil se tornou uma alternativa muito viável de fornecimento desse tipo de equipamento para a matriz energética dos Estados Unidos. E o desenvolvimento de um país depende diretamente do desenvolvimento da matriz energética desse país. Entretanto, a partir do momento que a gente tem esse tarifaço que coloca, a priori, 50% de pênalti em cima de uma venda para os Estados Unidos, torna-se, obviamente, muito menos viável a aquisição do equipamento por parte dos Estados Unidos. Isso assustou bastante as fabricantes, tanto do Brasil, mas principalmente Minas Gerais, porque os pedidos de compra pararam de chegar. Fazem 3 anos, mais ou menos, que o setor vem crescendo bastante, de maneira consistente, justamente por essa abertura de negócio com os Estados Unidos. A indústria se capacitou, é um mercado muito exigente, então a gente se capacitou muito para poder atender em prazo, qualidade e volume. E foi uma parceria muito saudável, uma parceria muito enriquecedora, que agora tomou um susto, tomou um baque. A princípio, a principal atuação dos industriais com quem eu conversei, com preocupação com relação a isso, são consultorias, eles estão procurando saber caminhos para resolver esse problema. Mas já me foi retratado que não é um problema só do lado de cá, o problema é recíproco. A preocupação com esse tarifaço, falando do setor elétrico, é recíproca dos compradores nos Estados Unidos. Eles também ficaram sem alternativas. Até porque, se houver reciprocidade, eles vão deixar de vender mais do que a gente, porque eles vendem mais para nós do que nós vendemos para eles. A reciprocidade, ela preocupa ainda mais, não só por causa disso. Quando a gente fala de matriz energética, matriz elétrica, que é o que está expandindo muito, pela expansão dos Estados Unidos, principalmente em data centers e em energia renovável, né? Você precisa de transformador, você precisa de infraestrutura energética para expandir a rede de data center, que expande numa velocidade astronômica comparada ao Brasil. Você tem uma quebra de fornecimento da gente para ele um determinado setor da economia, em se falando eletroeletrônicos. E a indústria de transformação, né? Que emprega mão de obra qualificada. Qualificada, valor agregado. A indústria tem um valor agregado de mão de obra gigantesco. Agora, você vai para a reciprocidade, preocupa bastante a gente, porque a gente depende muito da tecnologia norte-americana. Entendi. A troca de tecnologia, principalmente. Exato, a troca de tecnologia, a gente não sabe até onde que isso pode afetar. Hoje a gente está falando de produtos palpáveis, mas a gente não sabe se uma reciprocidade pode vir afetar uma tecnologia em nuvem, um serviço por assinatura que todo mundo consome dos Estados Unidos, e principalmente a parte de semicondutores, que a gente importa muita coisa da Ásia, mas alguns componentes críticos não são desenvolvidos em nenhum outro país, exceto os Estados Unidos. Parece que num primeiro momento, houve um primeiro momento que eu digo com esse discurso, essa atitude mais agressiva de Donald Trump, houve uma esperança, né? Acho que houve uma euforia do fabricante brasileiro, do fabricante mineiro, pensando que venderia mais por causa da taxação maior para a China, né? Mas parece que na sequência os compradores norte-americanos seguraram o pé e seguraram as compras, inclusive dos vendedores brasileiros, mesmo antes da taxação. Eu queria entender por que isso aconteceu.
Dois momentos, tá? Primeira taxação que a gente teve a tarifação dos Estados Unidos para com a China, Em cima da China. Isso. que abriu oportunidade para a gente, a priori. Sim. Certo? Que foi o que gerou aquela primeira euforia no primeiro momento. Exato. E o mercado latino-americano, como eletroeletrônico, a gente também atende bastante. Tá? Então, isso ainda existe alternativa para esse tipo de mercado. E em se falando dessa matriz que está sendo mais impactada, dessa vertente do mercado está sendo mais impactada agora pelo tarifaço 50%, na primeira leva de tarifa que a gente levou, que foram 10%, 11%, não teve impacto algum. Como a China e outros países estavam sofrendo com isso, com a mesma condição, com tarifas até maiores, e a gente tem uma capacidade de produção e de entrega boa, a gente conseguiu surfar bem isso, mas durou pouco tempo. A partir do momento que você vem com a tarifação de 50% em cima dos nossos produtos, a exportação torna-se inviável. Alguns produtos conseguem escoar para as outras áreas. Como você tem uma barreira comercial China e Estados Unidos, e o Brasil tem a possibilidade, a oportunidade, a gente tem que saber explorar isso, né, que eu não sei se isso a gente vai conseguir fazer, de convergir e fazer negócio com os dois, poderia ser um belo negócio, né? Em se falando de indústria de energética, elétrica, eu não acho que a gente tenha muito que exportar para a China. Ao contrário, a gente importa. O mercado interno absorve uma parte, pelo menos, dessa produção que vai deixar de ir para os Estados Unidos? Parte sim, mas agora setorizando. Tá? O setor eletroeletrônico ele é muito vasto. Eu estou falando de eletrodoméstico, eu estou falando de eletrônico, de celular, de smartphone, estou falando de grandes equipamentos. Esses grandes equipamentos são equipamentos que dependem de um desenvolvimento para consumo. Turbinas. Turbina, principalmente, transformador de grande porte. Os transformadores de pequeno e médio porte, a gente tem consumo no Brasil para suprir. Tá? Entendi. A gente tem um crescimento muito grande de matrizes de energia renovável, mercado de energia solar crescendo muito, a demanda por subestações crescendo muito, existe escoamento. Agora, para médio e grande porte é mais difícil. Porque você depende de uma indústria mais desenvolvida. O mercado americano é muito aquecido. Né? Ao passo que o Brasil licita 1, 2, 3 data centers, eles licitam 70, 90, 100 data centers. E para cada 100 data centers que você licita, você está falando de 100, no mínimo, transformadores de 10 MVA para cima, que é essa medida. MVA é o megawatt ampere, né? Que é uma medida relativamente grande. Não é um mercado, por exemplo, que a geração distribuída de energia do Brasil consumiria. Você não tem uma facilidade de escoamento grande, não. Você precisa de um mercado que esteja em pleno desenvolvimento para consumir isso. Hoje a gente está falando dos Estados Unidos, China, Europa, talvez Japão. Europa autossuficiente, ela produz e consome dentro do mercado dela. China provavelmente também. China sobra e exporta para todo mundo. Né? Ela parou de vender para os Estados Unidos, os Estados Unidos parou de comprar dela, mas ela exporta para todo mundo. A gente tem uma barreira geográfica que ajuda muito a gente, não é um produto fácil de botar num navio e trazer para cá, então a gente sempre atendeu o mercado brasileiro e o mercado latino-americano como um todo. E com essa abertura, Estados Unidos. Vai frear, né? Tomara que não freie, tomara que a gente ache um acordo, a gente ache uma saída para isso. Eu acredito que seja bem viável, inclusive. É mais um acerto de ponteiros aí que precisa ter, talvez ultrapassar um pouco a barreira ideológica e ir para o caminho do comercial, do negócio, né? Que é o que a gente quer, o que a gente precisa para desenvolver. Mas se você falar que o Brasil vai consumir o mesmo número de equipamentos que a gente tem nos Estados Unidos, ficaria muito feliz se isso acontecesse. Significaria que a gente estava com a economia para lá de pujante. Tasso, ainda falando aí nesse cenário de solução para o problema, o sindicato e a indústria, vocês conseguem se articular de alguma forma para tentar amenizar essas previsões que, por enquanto, não estão nada boas, né? Eu vi que o governo correu um pouco atrás e chamou o setor produtivo para conversar, o que não tinha feito, né? Depois que começaram a pintar algumas iniciativas, assim, nós vamos lá negociar, outros políticos, o governo falou, vamos correr atrás, vamos O problema é se deixa acontecer uma negociação direta que você enfraquece a própria instituição, né? Então, que bom que perguntaram para o meio produtivo o que o meio produtivo pensa, porque realmente é a gente que está aqui produzindo, gerando emprego, pagando imposto para que tudo isso aconteça. Em se falando de sindicato, a iniciativa que a gente já tomou foi fazer um levantamento com toda a base de quem realmente exporta, quem tem problema e entender o que eles têm feito. Um segundo momento seria realmente fazer uma pressão. Eu acho que pegou todo mundo de supetão, né? Foi um susto se pensar que você vai ter que, de repente, começar a pensar em escoamento de equipamentos porque o mercado americano não vai comprar mais. Não é o tipo de notícia que você imagina que você vai ter quando você tira a cabeça do travesseiro. Mas o que a gente fez
foi fazer o levantamento da base. Alguns associados do nosso sindicato vão ser muito prejudicados se isso seguir. Para você ter ideia, hoje os Estados Unidos importam $1 bilhão ano em transformadores. Tá? Falando do mercado de transformadores. 300 milhões saem do Brasil. Então, 1/3 da importação de transformadores dos Estados Unidos vem do Brasil. E o que eu acho que dá um respaldo, um resguardo, é a ponta de lá falando, eu vou comprar da onde? Eu quero fazer meus data centers, eu quero fazer interna mesmo, né? Pressão interna? Pressão interna. Então, eu acho que a gente precisa ver o que vai acontecer em agosto, né? Tá chegando. Ver o que vai seguir, senão a gente tem que partir realmente para iniciativas de negociação quase individualizadas. Individualizadas. O problema de negociar individualmente é que tem muito menos força na negociação. Sim, claro. Mas você tem que achar uma saída. Você não pode deixar todo mundo desamparado porque tomaram uma decisão e pronto, acabou. E fala em demissões já dentro do sindicato? Não. Eu acho que todo mundo muito... Esperançoso, talvez. Eu não sei se a palavra é incrédulo ou esperançoso. Mas todo mundo em stand-by. Uma analogia que um dos associados nossos fez é assim, ele é diretor de financeiro, ele fica do lado da área comercial e que ele ficava o dia inteiro ouvindo o sininho tocar. E isso dá uma alegria muito grande na empresa, que já tem 15 dias que o sininho não toca e que eles estão realmente traçando estratégias através de consultorias, tanto aqui quanto lá, de como tratar esse problema. Um risco que a gente corre como país é perder a matriz industrial. Porque a empresa não vai deixar de produzir e o país não vai deixar de consumir. Então, se alguém, tomara que não, esperamos que não, e trabalhamos para que não, mas a indústria começar a correr para outros países próximos que tenham aptidão e abertura para o desenvolvimento do negócio.